A nossa história passa por muitos ciclos econômicos. Houve um tempo em que Paranaguá era um lugar onde havia ouro. E as minas de Paranaguá e de Curitiba trouxeram os portugueses para cá para o encontro com os carijó. O mapa que mostra a Baía de Paranaguá pela primeira vez é de 1640. Eu e Margarita ouvimos em mãos, na Torre do Tombo, em Lisboa, por bondade do presidente de Portugal, Dr. Mário Soares, quando Fernando Henrique e a Ruth, eu e a Margarita, estávamos lá para celebrar os 500 anos do Brasil. Essa Paranaguá que recebia, onde eu iam buscar ouro, hoje é uma Paranaguá que manda para o mundo o ouro verde do nosso agronegócio. O nosso porto manda todos os anos 70 toneladas de comida para fora. Isso representa toda a pujança das nossas cooperativas. Das 10 maiores do Brasil, 6 estão no Paraná. A mais tradicional é a Frisia, que Márcio e eu, e o governador, e o Ríquel, e todos os que amamos o Paraná, celebramos esse ano pelo seu centenário. As cooperativas representam o grande potencial dessa terra e dessa gente. Elas representam a realização do sonho dos que, tendo atravessado as vagas do oceano, quando Deus quis que o mar nos unisse, já não nos separasse, fez com que italianos, polacos, alemães, ucranianos, russos brancos, japoneses, viessem se somar aos brasileiros de todas as terras para fazerem do Paraná a terra dos semeadores. Na praça ao lado da Câmara Municipal, a Praça Senador Eufrásio Correia, de 1903, está a estátua de 1922 que a colônia polonesa nos deu de presente. A magnífica estátua do Zaco Paraná, que representa o semeador. E saiu o semeador a deitar as suas sementes, e houve umas que caíram entre os cascalhos e não brotaram. Mas houve outras que, tendo brotado, fizeram com que o povo fosse saciado e houvesse vida em abundância. Essa é a palavra sagrada da Bíblia, de Nosso Senhor, e que mostra de maneira importantíssima o papel de que semear é preciso. Nós agradecemos e bendizemos a presença das cooperativas entre nós, do agronegócio entre nós. E nós fizemos de propósito essa reunião, Heloísa e eu, e também o governador e o Márcio, para fazer saber ao Brasil e ao mundo que não há dicotomia nem conflito entre sustentabilidade e agronegócio. Antes, pelo contrário, o que há é um orgulho profundo do bem que fazemos, e quando nós fazemos o bem, nós existimos, nos outros dias nós apenas duramos. A mentalidade de falar das florestas, de falar da necessidade da preservação da selva, não é um apanágio de caciques indígenas que têm toda a razão de buscarem o saber ancestral e merecem todo o respeito, porque nenhum de nós pode esquecer que foi do tipiti trançado de palha que as mulheres tupinambá conseguiram transformar a mandioca, que era um veneno,
num alimento. Essa é a primeira invenção do agro brasileiro, a mandioca dos Tupinambá. Quem gostava de dizer isso era Ruth Cardoso, que era antropóloga, entendia e amava o Brasil. Pois bem, na sucessão desta herança tão profunda e dessa terra tão rica, que na sua certidão de nascimento tem a sentença de Pero Vaz de Caminha, em se plantando, tudo dá, nós estamos cada vez mais entusiasmados com a ideia da afirmação do Brasil como potência agrícola. E claro que há dificuldades. Como diz o Evangelho também, a cada dia há de se vencer a dificuldade daquele dia. Agora estamos com medo das sanções de Mr. Trump, que quer invadir a nossa soberania e tem a petulância de chamar ministros da nossa justiça de gente tóxica. Isso é ruim. Isso é ruim para a democracia. Isso é ruim para a afirmação dos povos. Isso é ruim para os mais de 200 anos de boas relações do Brasil com os Estados Unidos. Um tempo, quando o Bernardo Pericaz era vivo, cuja a efígie está ali no Pátio Santa Maria, porque ele estudou aqui, o embaixador Pericaz, primo da Margarita, que era um especialista em comércio exterior e trabalhou na Organização Mundial do Comércio, dizia que os governos norte-americanos nem sempre eram pelo bem do Brasil, mas que era muito importante o embaixador do Brasil em Washington, e o Bernardo foi embaixador lá, acordar ainda antes da aurora, para ver a Bolsa da China, para saber o que estava acontecendo no mundo, para tomar a temperatura e para informar Brasil e brasileiros daquilo que naquele dia precisava ser feito. Assim, nós tivemos grandes embaixadores lá em Washington. Rubens Recupero, Antônio o Flecha de Lima, cuja senhora era muito elegante e nos hospedou, nós ficamos lá na Casa do Brasil em Washington. Essa camerata mesmo que tem sede aqui foi tocar na Embaixada do Brasil a pedido da presidência do BID, quando nós começamos a semear o grande nome de Curitiba. Mas o que a gente não pode esquecer é que o Brasil é independente, o Brasil pode ser autossuficiente e o Brasil pode ser superior a qualquer dificuldade. Mas a riqueza da floresta só se protege com a riqueza das ideias. A riqueza das searas, das cooperativas, do agronegócio do Brasil, também só será protegida pela riqueza das ideias. Então, o momento é #pensar é preciso. E pensem todos como nós vamos enfrentar esse momento, que não pode ser um momento ideológico, porque quando a planta cresce, ela não cresce para a direita ou para a esquerda, ela cresce para o alto, ela cresce para o sol, ela cresce para a vida. E a nação tem que pensar isso também. O grave conflito que tem dividido a nação por já longos anos e que nos infelicitou, inclusive, no momento da pandemia, é o momento de nós afirmarmos que é preciso olhar para frente. Refere a Sagrada Escritura que a mulher de Ló, com saudades de Sodoma e Gomorra, olhou para trás.
e virou estátua de sal. O Brasil não pode virar uma estátua de sal. O Brasil precisa olhar para frente. O Brasil precisa avançar. O Paraná precisa avançar. O bom momento que o governador Ratinho Júnior semeou e que Márcio e eu temos orgulho de ter pertencido a ele, inclusive termos eleito todos juntos o nosso querido Eduardo e termos eleito o Ratinho também, esse bom momento nos exige olhar para frente. E esse olhar para frente passa por uma grande estratégia. Essa estratégia precisa ser iluminada pelo pensamento do Papa Francisco, que fala na casa comum. O mundo do meio ambiente é a nossa casa comum. A irmã água, tão pura e tão casta, que precisa ter suas nascentes preservadas, as matas ciliares conservadas, as reservas legais mantidas, para que continue o Paraná esse mosaico que todas as vezes que eu vou para o interior de avião, no avião do governo, porque uma das coisas boas de ser secretário é que a gente vai no avião do governo e voa baixinho e a gente olha tudo de cima. Eu que sou treinado em planejamento urbano, adoro olhar o mundo de cima. Por exemplo, inventei o Parque Tanguá porque vi que iam fazer um depósito de lixo, ia ser uma asneira contumaz, no lugar da Pedreira dos Gava, lá ao norte da cidade. E nasceu o parque mais bonito. Desci do helicóptero, quase andei em cima das mesas do IPUC, tão brabo que eu estava. Então, olhar o mundo de cima é muito importante. E esse olhar o mundo de cima fala que não há dicotomia entre a selva e o agronegócio. O governador ontem, publicou a ideia do Banco Verde, que é com dinheiro, é pagamento de serviços ambientais, com dinheiro do Paraná competitivo para pequenos e médios agricultores. O governador publicou também o Fundo Unido de Biofertilizantes, que mistura dinheiro nosso com dinheiro da ONU para fazer fábricas de biofertilizantes a partir de lixo. É um edital, são 20, né? 20 fábricas de biofertilizantes que nós vamos colocar no Paraná. Mas mais do que tudo, o que nós precisamos fazer agora é uma grande estratégia para que a comunidade europeia, sem olhar para a América do Norte, imediatamente até o dia 31 de dezembro, o Paraná certifique todos os seus produtos agrícolas nos moldes do que quer a comunidade europeia. Tudo já está licenciado. Se depender de mim, o procurador-geral me deixar, Márcio e eu abrimos um guarda-chuva, considerando as licenças como um guarda-chuva comum, e o governador, num único decreto, relicencia tudo para a comunidade europeia. Carne, frango, leite, ovos, peixe, madeira, só. Muita coisa que faz esse Paraná, mas eu acho que é isso, né? O presidente da Federação das Indústrias está temeroso, me chamou para conversar. O pessoal das cooperativas está temeroso, mas nós achamos que nós temos que enfrentar isso e enfrentar com muita determinação. Então, são duas frentes. Uma é falar com a Europa, falar com a China, falar com a Índia, não ter medo de nenhuma atividade de comércio, não olhar para nenhum lado do mundo pensando que esses são comunistas, nós não vamos olhar para eles. Vamos sim, se eles comprarem e pagarem, a gente quer o negócio e o mercado deles. Quem há de ser louco de não querer vender para a China?
Agora, será que o Trump não quer que a nossa soja passe a ser comprada pela China, que a soja dos Estados Unidos passe a ser comprada pela China, enquanto ele joga esse negócio de que nós não devemos vender nada para a China? Será que tudo é ideologia ou há um jogo de comércio? E é nesse sentido que a antiga lei dos mercados deve existir. Margarita e eu fomos a Jerusalém. Era uma época de guerra com a Síria, na fronteira de Damasco. E na Via Sacra, no caminho do sepulcro, Margarita se encantou com uma seda linda. Era um pano de Damasco. E eu disse, mas como? O senhor vende panos de Damasco, mas não há guerra, a fronteira não está fechada? O árabe sorriu e disse, negócio é negócio. A caravana passa. Podem os canhões ribombar, podem os cães ladrar, mas a caravana sempre passa. Então, nesse sentido, nós temos que pensar em fortalecer o agronegócio e em fortalecer o discurso. E eu vim aqui me sentar hoje para ouvir por completo a lição inteira. Não vou sair, a Elô perguntou se eu vou sair. Não vou, não. Para aprender com vocês como o agronegócio é sustentável e como ele precisa ser propagado como sustentável, para que ambientalista algum entre no equívoco do que os mais inteligentes já sabem, que verde é verde, na forma de planta, na forma de árvore, na forma de floresta, na forma de selva, na forma de araucária sustentável, que pode ser multiplicada ao infinito pelo poder da biogenética, na forma do que tudo que a Embrapa preconiza. Ontem nós condecoramos a Maria Ângela Hungria, uma brasileira grandiosa, uma professora paulista que trabalha na Universidade de Londrina e na Embrapa e que inventou o biofertilizante. Bendita seja toda a cadeia produtiva capaz de colocar um adesivo no seu produto, produzido com biofertilizante do Paraná e do Brasil. E é nesse sentido que eu vim dizer, façam como Josué, quanto mais altas forem as muralhas, quanto mais altas forem as muralhas, mais alto soem as trombetas. Viva o Paraná!